Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje para gravar aí com vocês a resolução da prova do soldado do Corpo de Bombeiro aqui de Santa Catarina que aconteceu no último domingo, legal? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Guilherme Pinho e vou resolver com vocês a parte de matemática, legal? Foquem só no seguinte, a gente vai resolver a prova azul e são as questões de 9 a 12, tá? Então se vocês forem acompanhar a resolução, acompanhe aí pela prova azul para seguir a ordem das questões, legal? De forma geral, a prova estava bastante extensa, né? Quem estudou bem a objetiva, como a gente focou aqui no curso bastante em cima da objetiva, viu que a prova estava mais difícil do que o normal das questões da objetiva. De toda forma, teve um concurso em 2013, 2014, que foi feito aí para o Corpo de Bombeiro aqui de Santa Catarina também, só que para o oficial superior, e a objetiva se mostrou que para esse concurso ela cobrou um pouquinho mais difícil, né? Deu uma elevada no nível da prova. E seguiu o padrão nessa, né? Só que ela ficou uma prova extensa, porque cada questão tinha 3 itens, então realmente aí ficou bem trabalhosa para o aluno. De toda forma, vamos ver aqui, vamos ver onde vocês erraram, se erraram, né? Para tentar conferir. De uma forma geral, já aviso que não tem como fazer recurso para essa prova. Tá? Ao meu ver, ela estava redondinha, bem bonitinha, só estava bem extensa. Legal? Vamos lá então? Questão de número 9. Vamos lá. A questão de número 9 diz assim, né? Marcar C para afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então isso aqui foi um padrão, né? Todas as questões tiveram 3 itens para avaliar, né? Todas as 4 questões de matemática. E aí tinha que ir 1 a 1. Tá? O que a banca fez? Ela dispersou vários assuntos aí do edital inteiro pelas questões. Né? Ela conseguiu quase cobrar aí o edital inteiro. Beleza? Olha só, o item 1 aqui, vamos começar por ele. Ó, diz assim, se em certa progressão aritmética o primeiro termo é igual a 10 e o 20º termo é igual a 618, então o resultado da soma dos 20 primeiros termos é igual a 6.820. Beleza? O segundo item também fala em progressão, no caso geométrica, então nesses 2 primeiros itens aqui foi cobrado aí PA e PG, um assunto bem forte para cair na prova. Eu comentei inclusive numa dica final que eu deixei logo depois do aulão que eu gravei, da propriedade de PA, no caso aqui não veio a propriedade, veio a soma de PA, mas com certeza sempre PA e PG é um assunto forte para a prova, beleza? Então olha só, vamos resolver aqui comigo. O item 1, pessoal, qual é o assunto que está sendo tratado aqui, né? A progressão aritmética, a famosa PA. Então ele diz assim, se o primeiro termo, o A1, for igual a 10, o A20 for igual a 618, qual é a soma dos 20 primeiros termos desta PA? Né? Lembrando que se ele quer a soma dos 20 primeiros termos, o meu N vai ser igual obrigatoriamente a 20. Legal? Temos aqui a fórmula da soma da PA, que o aluno deveria saber, né? E aí assim, ó, a soma dos N primeiros termos é igual ao A1 mais o AN dividido por 2 vezes N. Né? E esse AN é o termo que a gente quer saber. No caso, a soma dos 20 primeiros termos. Então, olha lá, ó, a soma dos 20 primeiros termos vai ser o A1, que ele disse que é 10, mais o AN, que é o A20 aqui, né? Até vamos fazer genérico antes, né? Para o pessoal ver de uma primeira forma mais genérica. Ó. O A1 mais o A20 dividido por 2 vezes o N, que é 20. Maravilha. Agora, então, vamos substituir os valores. Ó. O A1 é 10, o A20 é 618, dividido por 2 vezes 20, tá? Então, ó, S20 é igual 10 mais 618 vai dar 628, dividido por 2 vezes 20. E aí, se a gente simplificar o 20 por 2, dá 10. E, pessoal, fazendo essa multiplicação aqui, né, a gente vai achar 6.280, tá? Essa aqui seria a soma dos 20 primeiros termos da PA. E ele diz que é 6.820. Como a gente vê que é 6.280, esse primeiro item aqui, pessoal, dessa questão vai estar errado. Legal? E a banca fez uma baita sacanagem com o aluno, né? Quem fez a prova aí sabe e deve ter percebido, porque 6.280, olha o número que ele botou aqui, 6.820, ele trocou 2 algarismos de posição, tá? Isso é sacanagem, né? Porque o aluno, às vezes, na hora da prova ali, na correria, acaba podendo, sem querer, trocar o, né? 6.280 tem os mesmos dígitos, vai lá e marca certo, tá? Então tinha que cuidar com isso aí. Ela fez isso umas 2 ou 3 vezes nessa prova, a gente vai ver aí com o decorrer que é da resolução, tá? Então esse primeiro item errado, beleza? Trabalhava com PA. Agora a gente vai para o segundo item. Diz lá então assim, ó, se em certa progressão geométrica o 6º termo é igual a 972 e o 4º termo é igual a 108, então o valor do primeiro termo é igual a 2. Uma questão de PG que sai um pouco do senso comum, tá? Ele dá uns termos pingados lá, mais para o final da PG, mas a pessoa que tivesse uma teoria forte, né, sabia bem o que era PG, que a gente multiplica entre os termos, conseguiria resolver, ok? Então vou apagar o quadro e vamos ver como é que fica essa daqui então. Vamos lá. Então, estamos aqui agora no item 2 da questão número 9 da prova azul, tá? O assunto nessa questão aqui que ele trabalhou foi PG, né? Progressão geométrica.
e vamos colocar os dados aqui. Ó. Então, em certa progressão geométrica, o sexto termo é 972 e o quarto termo é igual a 108. Pessoal, vamos montar uma PG aqui, né, para ficar bem visual para a gente. Ó. Tipo, A1, A2, A3, A4. Aí assim, ó, o A4, ele fala aqui para mim que é quanto? Ó, quer ver? Ó? O sexto termo é 972 e o quarto termo é 108. Então, no lugar do A4, vamos botar o 108. E aí a gente continua lá, né? A5, A6, só que ele fala que o A6 para mim é 972, tá? E essa PG pode até continuar indo aí, mas eu vou parar por aqui, que é o que interessa para a questão. Então, isso aqui é uma PG, beleza? E aí assim, ó, pessoal, ele pergunta quanto é que é o primeiro termo. Como é que a gente vai fazer para achar o primeiro termo? Se a gente tem qualquer termo aí de uma PA, sabendo a razão, a gente consegue achar os outros termos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver, né, no caso aqui eu tenho um A4, se eu souber a razão, eu consigo ir voltando e buscando os termos anteriores, ou usando a fórmula aí do termo geral, o que vocês acharem melhor, tá? Eu vou resolver de uma forma um pouquinho sem fórmula, que eu acho que às vezes vale a pena, né, a gente resolver, que é o seguinte, ó, na PG, qual que é a lógica entre os termos? A gente, entre cada termo, a gente vai sempre multiplicando o mesmo número, tá? Então, ó, do 108, né, do A4, do 108 para o A5, eu multiplico pela razão, né, chamada aqui de Q. Então, multiplica por Q. E do A5 para o A6, eu também teria que multiplicar de novo por Q, que é a razão. Então, a cada termo eu multiplico uma vez pela razão. E aí, assim, ó, pessoal, o que a gente teria? Que para chegar do 108 no 972, eu tenho que multiplicar por Q e multiplicar por Q de novo. E aí a gente teria uma coisa assim, quer ver? Ó, vou botar aqui embaixo, ó. 108, que é o A4, vezes a razão de novo, seria igual a 972. E aí assim, ó, pessoal, Q vezes Q é a mesma coisa que Q ao quadrado. E aí isso aqui vai dar 108 vezes Q ao quadrado igual a 972. Aí vai passar o 108 que está multiplicando dividindo. Q ao quadrado é igual a 972 dividido por 108. Pessoal, se vocês fizerem essa divisão aqui, vocês vão achar exatamente 9, tá? E aí aqui, pessoal, não deixa de ser uma equação quadrática, né? Uma equação de segundo grau. E aí a gente passa o expoente 2 para o outro lado como raiz, só não pode esquecer que toda vez que passa o quadrado para o outro lado como raiz, surge o mais ou menos, tá? E aí vai ficar com mais ou menos raiz quadrada de 9, e aí achamos então a nossa razão como mais ou menos 3, ok? Beleza? E aí então chegamos na razão. Agora que eu tenho a razão, tendo qualquer um desses dois termos, eu consigo ir voltando e achar o A1, tá? Isso é tranquilo. E aí a gente vai até assim, ó, como se fosse esse aqui então o primeiro passo, né? Vamos dizer da resolução. O segundo passo vai ser literalmente montar de novo a PG, só que agora fazendo as divisões, né, por 3, porque a gente vai estar voltando, tá? Então vamos montar assim meio que na raça, né, sem muita fórmula, porque às vezes a fórmula mais complica do que ajuda. Então olha só, a gente tem aqui o A1, A2, A3, A4, A5, A6, tá? O A4 eu sei que é 108, perdão. E o A6, 972, beleza? Então assim, ó, a razão pode ser mais ou menos 3, gente, as duas estão certas, tá? As duas estão certas. Eu vou testar só uma delas, porque basta para já marcar a alternativa, mas vocês podem testar a outra, tá? Eu vou testar aqui a razão positiva, legal? Que é assim, ó, 108, pessoal. Até vamos melhorar aqui para não ficar muito rabiscado, né? Aqui é 108. Então assim, 108, se eu vou multiplicando, eu tenho que voltar dividindo, né, ó, por 3, né, dividindo pela razão. E 108 dividido por 3, eu vou achar 36. E se aí eu dividir por 3 de novo, né, e voltando até chegar no 1, vou achar 12. E se eu dividir por 3 de novo, 12 dividido por 3 dá 4. E esse aqui seria o meu A1. Tudo bem? E aí ele pede o A1, ó, o primeiro termo é igual a 2. Como a gente vê que o A1 é igual a 4, a gente vai marcar isso aqui já como errado, tá? Quem testou aí a razão como menos 3, vai ver que isso aqui vai dar uma PG alternante, tá? Aí vai dividir por menos 3, aqui vai dar negativo, aí aqui vai dar positivo, e aqui vai dar negativo, né? Só vamos mudar os sinais. De toda forma, o A1 daria 4 ou menos 4, e isso não serve para mim aí como resposta desse item da questão, tudo bem? Então também temos aí o segundo item da questão de número 9 como errado, beleza? E aí o item 3, pessoal, ele destoa um pouquinho do início da questão. Os dois primeiros itens são de sequências, PAPG. O último item trabalhou aí com matriz,
Tá? Foi o único item da prova que trabalhou com matriz, mas trabalhou. Bati bastante em sala, que seria uma questão interessante de trabalhar aí, né? A Objetiva gosta de trabalhar. E veio uma questãozinha aí de uma matriz genérica, até com uma lei de formação para a gente montar essa matriz. Bem legal, tá? Então eu vou apagar aí o quadro para a gente poder resolver o último item. Então temos aí na questão 9 agora o item 3. Qual era o assunto nesse item 3 aqui que ele estava trabalhando com vocês? Na verdade ele trabalhou dois, né? Ele trabalhou matriz e determinante, né? Que não é a mesma coisa, matriz e determinante. A matriz é uma tabelinha e o determinante é um número que representa essa tabela, né? De forma mais geral, assim falando, tá? Então, ó, se determinada matriz A é formada através do critério de formação A e J 2 por 2, tal que A e J é igual a 1, I elevado a 1 mais J elevado a 0. Então o valor do determinante é igual a 0, tá? Então assim, ó, pessoal, primeiro a gente monta a matriz A através da lei de formação e depois faz o determinante, tá bom? Ele diz que a matriz A é uma matriz 2 por 2, né? Uma matriz quadrada de ordem 2. E aí assim, vamos dispor os elementos aqui, ó. É o A11, A12, A21 e o A22, tá? Isso aqui de forma genérica. E aí a gente precisa montar essa matriz de acordo com essa lei de formação que ele dá aqui, ó. Vamos até começar então o primeiro passo montando a matriz. A lei de formação é assim, ó. A e J é igual I elevado a 1 mais J elevado a 0, tá? Aqui, ó. J elevado a 0. Então com essa lei de formação eu vou montar aí a matriz A. A igual A11. Então vamos lá, ó, agora substitui aqui, ó, o 1 é o I e esse outro 1 aqui é o J, né? A e J, tá? Linha, coluna. Então 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, vamos fazer assim, ó, 1 elevado ao quadrado mais 1 elevado a 0. Vamos até botar de forma mais genérica para ficar melhor de visualizar. Agora o A12 aqui, ó, tá? O próximo aqui da direita. Vai ficar 1 ao quadrado, 1 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Agora esse aqui de baixo. E depois esse daqui, ó. Então, esse aqui agora é 2 elevado a 1, aqui, perdão, é elevado a 1 também, tá, pessoal? Perdoem. 2 elevado a 1 mais, agora o 1 elevado a 0. E esse daqui é 2, né? Ó, então, vai dar 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0, tá? Então, vamos lá. A igual... isso aqui então vai dar 1 elevado a 1, 1. Mais 1 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. 1 elevado a 1, 1. Mais 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1, 2. Mais 1 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. Mais 2 elevado a 0, 1. Tá? E aí agora aqui basta somar para a gente então achar a matriz A. Ó. A igual 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Né? Para quem já tem um pouco de prática, já olha aqui e sabe que esse determinante realmente vai dar 0. Né? Agora vamos calcular ele aqui, vamos lembrar como é que era o determinante. Tá? Ó, então ele quer o determinante da matriz A. Como é que a gente faz o determinante, pessoal? O determinante da matriz A pode ser simbolizado por aqueles dois tracinhos. Né? Então é assim, ó, 2, 2, 3, 3. E aí assim, o que a gente faz? A gente multiplica a diagonal principal e diminui da multiplicação da diagonal secundária. Né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. Menos, né, troca o sinal, até vamos botar em outra cor aqui para ressaltar, troca o sinal. 3 vezes 2, 6. E 6 menos 6 aí dá 0, que é o que ele falou. Né? Ele diz ali, o determinante é igual a 0. Então, este item aqui era certo. Tá, pessoal? Era o único item certo aí dessa questão. Beleza? Inclusive, essa ideia do determinante, né, multiplicação da diagonal principal pela secundária, que é normal de ser cobrado em prova, essa parte determinante, eu comentei lá no aulão, tá? Falei bem, ó, não esqueçam, determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária, né? A gente focou bastante no aulão. E da PA e PG também foi bem falado lá, ressaltado as fórmulas para vocês, que era um assunto bem forte para cair. Beleza? O gabarito, então, ficava aí a letra C, né? Errado, certo. Beleza, pessoal? Ok? Então, conferida aí a questão de número 9 com vocês. Vamos ver aí a próxima questão, tá? A questão de número 10. Deixa eu apagar aqui.
Vamos lá. Então agora a gente está aí na questão de número 10, tá? Da prova azul. E vamos analisar aí o item 1. Essa aqui é uma baita questão, hein, gente? Isso aqui com certeza, sim, deu uma clivada na galera, tá? Porque aqui trabalhou bastante, ó, todos os 3 itens trabalhando com análise combinatória, de uma forma bem cobrada aí pela banca. E é um assunto geralmente mais difícil, o pessoal tem mais dificuldade. De toda forma, a gente bateu bastante aqui no curso, né? Falamos que era importante, no aulão ainda deixei uma questão lá para vocês lembrarem já dessa palavra aqui dos anagramas, né? Que a banca demonstrava que gostava bastante de cobrar, tá? Então foi bem falado dessa parte para vocês. Quem treinou, se deu bem. Ó, a palavra bombeiros possui 88.200 anagramas a mais do que a palavra militar. O cara não aliviou nessa questão não, tá, pessoal? Putz, tem que fazer 2 anagramas, né? 2 permutações, tá? Uma tem repetição, ainda fazer subtração. O cara fez uma prova extensa aqui, mas bem legal a questão. Então vamos lá, ó. O item 1, pessoal. Eu primeiro tenho que calcular, então, os anagramas da palavra bombeiros e depois eu tenho que trabalhar com os anagramas da palavra militar. E aí depois eu faço um menos o outro, ok? Vamos lá, então, ó. Primeiro passo aqui com a palavra bombeiros. Ok? Ele quer anagramas. Anagramas é a questão mais famosa de permutação, né? Porque o número de elementos é igual ao tamanho do grupo. E aí, então, a gente teria aí, pessoal, uma permutação de quantos elementos? Ó, quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Uma permutação de 9 elementos, tá? E aí, assim, ó, pessoal, qual que é a ideia? 9 elementos, mas nós temos alguns elementos que se repetem. Legal? Por exemplo, assim, ó, a letra B se repete. Que mais? A letra O se repete também aqui, ó. M, E, I, R, S. Acho que são só essas 2 letras, então, que se repetem, beleza? E o B se repete quantas vezes? 2 vezes, aí vinha aquele 2 aqui em cima. E o O se repete 2 vezes, então vinha 2 aqui em cima também, tá? Para quem não lembra da fórmula da permutação com repetição, era assim, ó. Permutação de N fatorial, né, de N, agrupados aqui, né, com repetição de algumas letras, por exemplo, A vezes, B vezes, né, e aí vai. Como é que a gente fazia? A gente pega o N fatorial, tá, o número de letras que tem ali, só que para tirar a repetição, lembra que eu sempre bati muito em sala, né, tirar a repetição na combinação com a divisão, na permutação tira a repetição com a divisão, né, falei bastante isso em sala para vocês. Então assim, ó, tem que dividir por esses números aqui, cada um deles fatorial, né, e sempre multiplicados, tá, tantos quantos forem os números que tiverem ali. Então, seguindo essa fórmula, né, que é a fórmula da permutação com repetição, aplicando aqui embaixo, vamos lá, ó. Então eu primeiro pego 9 fatorial, como se fosse uma permutação qualquer, só que tem repetição. Então eu tenho que dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá, pessoal? Aí aqui eu vou um pouquinho mais direto, né, para a gente dar uma certa celeridade aí na nossa resolução, mas essa questão aqui, ó, os anagramas da palavra bombeiro, já deixei prontinho aí para vocês, isso aqui vai dar 90.720 anagramas, tá? Tem que abrir o 9 fatorial e simplificar com os de baixo, ok? 90.720 anagramas, então. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é trabalhar com a palavra militar. Então tá aqui, ó, militar. Isso aqui também é uma permutação, né? Anagramas. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Vamos ver se tem repetição aqui, ó. O I, ó. O I se repete então aqui uma vez. ML-T-A-R. Então só o I se repete. E se repete 2 vezes. Então, lembrando a mesma ideia lá em cima, ó, 7 fatorial dividido por 2 fatorial, tá? Se vocês fizerem essas continhas aqui, né, mais fácil, claro, que lá em cima, vocês vão achar 2.520 aqui, ó, 2.520. E aí, como ele quer saber o quanto excedeu esses anagramas aqui, ó, então tem que fazer assim, ó, tem que pegar o primeiro, que é 90.720, e tirar o segundo, que é 2.520. E essa daqui, ele diz que vai dar 88.200, tá? Ó, então, 88.200, tá? E realmente, pessoal, vai dar 88.200, né? Esse item aqui, ele está correto. E teria que ter sido trabalhado dessa forma, beleza? Então, trabalhando aí com permutação com repetição. Bati bastante, que era um assunto que ela gostava, até parecia que era o mais cobrado, e dito e feito. Tá aí, cobrou de novo. Tudo bem? De toda forma, nessas outras duas aqui, ó, pessoal, aí ele trabalha com um outro assunto da análise combinatória. Qual que seria esse assunto? Aí aqui ele trabalha com a condição, tá?
Que é aquela ideia de a ordem não importar. Mas vamos lá uma lidinha aí juntos e ver como é que fica a resolução dessa questão. Deixa eu apagar aqui, ó. Item 2, questão 10, item 2. Vamos lá então. Diz assim, certa corporação em que há 12 sargentos deseja organizar grupos compostos por 8 sargentos. Sendo assim, poderão ser formados no máximo 459 grupos distintos, tá, pessoal? É uma combinação porque a ordem não importa, né? Como assim a ordem não importa? Bom, de 12 eu quero selecionar 8. Imaginem 3 só para ficar mais fácil de falar. Se eu seleciono João, Tiago e Pedro, Tiago e João, não faz diferença nenhuma para mim, né? Eu quero formar um grupo só e tanto faz se é Pedro, Tiago e João, João, Tiago e Pedro, é o mesmo grupo. Então a ordem não importa, né? Quem teve aula aí com a gente, inclusive era uma questão que a gente resolveu, né? De 10 soldados, selecionar 5, ela até tinha uma coisinha mais ainda de ter o líder, vice-líder, mas de toda forma essa daqui ainda é mais fácil, tá? Essa daqui a ordem não importa, então é uma combinação de 12 agrupados de 8 em 8, tá, pessoal? Vou até botar mais para baixo aqui. E para resolver essa questão, tem a fórmula lá da combinação, né? Ela é bem grande, tá? Vamos até botar aqui para o pessoal lembrar. Ó. É a combinação de n elementos agrupados, P a P, é n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. É uma formulazinha bem generosa, bem grandinha, né? Por isso que eu disse que essa questão aqui, trabalha com análise combinatória, é um assuntozinho mais trabalhoso. Então quem acertou, com certeza vai ter se diferenciado, tá? Então, ó, trabalhando com a fórmula aqui nessa questão, ó, 12 fatorial dividido por n menos p fatorial, 12 menos 8, 4 fatorial, vezes p fatorial, 8 fatorial, tá? E aí, se vocês fizerem essa conta aqui, pessoal, que eu já deixei prontinha para vocês, né, para a gente agilizar um pouco, vocês vão achar 495, tá? 495 grupos possíveis de serem formados, beleza? Então ele diz que é 459, aí ó, outra sacanagem do examinador, né? Já perceberam? É 495, aqui ele botou 459. Putz, isso aqui numa prova para o aluno, né, tá cansado, já desatento e marcar sem querer, é muito fácil. De toda forma, né, pessoal, concurso a gente sabe que também faz parte a atenção, né, e o cuidado na hora de marcar o gabarito. Esse daqui está errado, né, pela troca aí dos dígitos que ele fez, ok? E então, pessoal, chegando aqui no último item, ó, diz assim, considerando-se que determinada equipe de atendimento de emergência é composta por 8 enfermeiros, 3 médicos e 5 técnicos de enfermagem, poderão ser formadas 1.050 equipes de atendimento de emergência diferentes, compostas por 4 enfermeiros, 1 médico e 1 técnico de enfermagem. Né? A gente tem que saber se está certo ou errado. Então, tendo 8 enfermeiros, 3 médicos e 5 técnicos, ele quer saber quantas equipes, né? Na verdade, ele informa um número, a gente tem que ver se está certo. Quantas equipes compostas por 4 enfermeiros, 1 médico e 1 técnico eu consigo formar? Tá? Essa é a ideia. E aí, assim, ó, pessoal, combinação, arranjo, permutação, princípio fundamental da contagem, o que tem aqui, pessoal? Ele quer formar grupos, né? Isso é fato. Então, se de, por exemplo, 8 enfermeiros eu quero selecionar 4, eu vou formar um grupo de 4, né? Um agrupamento. Então, quando trabalha com agrupamento, é combinação, arranjo ou permutação. E vai de ver se a ordem importa ou não. É o mesmo caso de cima, né, pessoal? De 8 enfermeiros, ele quer 4, tanto faz. Enfermeiro 1, 2, 3, 3, 2, 1 é o mesmo grupo, tá? Então, a ordem não importa, é uma combinação, beleza? Vou apagar aqui, para me sobrar um espacinho maior, e vou deixar, inclusive, a mesma fórmula ali em cima. Item 3. Aquele esqueminha sempre é bom nesse tipo de questão, né? Eu tenho 8 enfermeiros, eu tenho 3 médicos e eu tenho 5 técnicos, tá? Ó, esse aqui é o total de pessoas que eu posso selecionar. Ele quer um grupo composto por, vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 enfermeiros, 4 enfermeiros e quantos médicos? 1 médico e 1 técnico, tá? E 1 técnico. Legal? Quem viu aqui no curso lembra que o E é o vezes, né? Dá aquela separadinha no grupo, é sempre bom para a gente visualizar. Então assim, ó, pessoal, todos são uma combinação. Aqui é uma combinação de quantos, pessoal? De 8 elementos agrupados de quantos em quanto? De 4 em 4. Esse aqui, pessoal, é meio estranho de dizer, mas dá para falar que é uma combinação de 3 elementos, porque eu tenho 3 médicos,
agrupados de 1 em 1, tá? E esse daqui também a gente pode dizer que é uma combinação de 5 elementos agrupados de 1 em 1, porque é o tamanho do grupo que ele selecionou. E aí o E, né, na análise combinatória e na probabilidade, sempre é vezes, né? A gente vai ter que multiplicar os resultados, tá? Pessoal, usando a fórmula aqui de cima, tá? Vou abreviar essa etapa, né? Só substituir de acordo com a questão anterior. Vocês vão achar aqui, ó, até vou botar em outra cor. Vocês vão achar para esse primeiro aqui, ó, vocês vão achar 70, tá? Vezes esse aqui vai dar 3, vezes esse aqui vai dar 5, ok? Então aí vai ter, na verdade, 70 vezes 15, e isso aqui vai dar exatamente o que ele fala ali, ó, 1050 grupos, né, possíveis de serem formados aí da forma como ele pediu, né? 1050, 1050, então esse daqui também está certo. Beleza, pessoal? E aí o gabarito ficava a letra E de escola, tá bom? Então, certo, errado, certo. Uma baita questão, tá, pessoal? Com certeza essa questão aqui fez muito candidato se diferenciar do outro, né? Tem as outras matérias e tal, mas falando da matemática em si, é uma excelente questão aí para cair. Beleza? O pessoal aqui do curso, né, só fazendo uma observação, o pessoal que assistiu aqui o curso com a gente costuma trabalhar aqui no curso de uma forma um pouquinho diferente, né? A combinação, arranjo, a permutação, aí a análise combinatória, a gente costuma não usar a fórmula, tá? Então, assim, eu resolvi com a fórmula, que é uma ideia mais geral, todo mundo sabe que já aprendeu a resolver análise combinatória, conhece as fórmulas, né, para poder resolver. De toda forma, o pessoal aí do curso que resolveu sem a fórmula, batendo o resultado, tá tudo certo, né? Fica um pouquinho mais rápido, a gente sabe. Beleza? Vamos adiante. Questão de número 11, né? Essa questão de número 11 aqui, olha, ele pegou pesado, né? Porque os itens, principalmente esse item 1 aqui, ele parece grande, tem bastante coisa para ler, né? Geralmente tem a dificuldade aí de separar as informações que tem aí, ver o que é bom, o que é ruim, como é que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois, tá? Mas, enfim, uma questão bem bacana. Eu falei bastante para vocês aí que a geometria era um assunto bem forte aí para cair, tá? Falamos, inclusive, do edital, né? O edital não dizia geometria plana, dizia geometria espacial e analítica, e ele resolveu cobrar espacial. Tá? De toda forma, ele cobrou aqui o paralelepípedo, que é uma das formas aí que a objetiva mais tinha cobrado até hoje, né? Nada de grandes novidades de uma forma geométrica ponto fora da curva. Tá? Então, vamos lá. Ó. Item 1. Determinado caminhão de bombeiros tem um tanque de armazenamento de água no formato paralelepípedo retângulo, com arestas da base medindo 2,5, 1,5 e 1,6 de altura, metros, né? Considerando-se que esse caminhão está abastecido em sua capacidade máxima, né? Quando ele fala capacidade máxima, é o volume máximo, né? O máximo que dá para ter de água lá dentro. E que ao acionar a mangueira, a vazão máxima é de 120 litros por minuto. Ao se deixar a mangueira aberta, com vazão máxima, por 12 minutos, restaria no tanque de armazenamento de água desse caminhão somente 4.650 litros de água. Tá? Uma questão bem legalzinha. Tá? Falei no curso que ele gosta de cobrar essas questões de um cubo ou um paralelepípedo com água dentro. Né? Falamos até da que a pedra, joga a pedra lá dentro, a água levanta. Essa daqui, em vez de jogar uma pedra e a água levantar, ele tira a água de dentro do paralelepípedo. Né? Uma questão normal de aparecer aí nas provas. Mas vamos ver aqui como é que fica então ela resolvida. Ó. Vamos desenhar aqui então o nosso paralelepípedo. Pronto. De uma forma assim geral, né, pessoal? Então, né, não seguindo tantas escalas aí. Ó. Então, 2,5 metros. Esse aqui, 1,5 metros. Vamos primeiro achar, então, o volume desse meu sólido. Né? O primeiro passo aí é trabalhar com o volume do paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Né? É a largura vezes o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tá? Vamos lá, A vezes B vezes C é 2,5 vezes 1,5 vezes 1,6. Tá? E aí, se fizermos essa multiplicação aqui, nós vamos achar exatamente, espera aí que eu vou olhar a resposta aqui, acho que é 6, tá? 6, isso mesmo, 6 metros cúbicos. Olha lá, ó, 6 metros cúbicos. Aí assim, ó, pessoal, qual que é o legal dessa questão aqui, tá? Essa questão, pessoal, ele trabalhou com a transformação de unidades. E eu fui sincero com vocês aí durante a aula, eu falei assim, ó,
Inclusive estava no slide, né, que eu mostrei, quem viu a aula comigo, estava no slide do paralelepípedo. Tinha as unidades de medida aqui embaixo, tá? E eu falei, tem que saber, porque a prova não fornece para vocês, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, né? Ainda tinha lá do mililitro para o centímetro cúbico, mas que não vem ao caso. Essas duas primeiras que eu falei são realmente bem importantes. Por quê? Porque eu achei o volume em metro cúbico, mas ele fala em capacidade, e geralmente capacidade quando a gente fala é litros, tá? Ele fala em vazão, em ver quanto é que falta aqui, ó, quanto é que sobra em litros. Então a gente tem que agora fazer uma transformação de metro cúbico para litro. Tá? Isso é bem legal quando as provas cobram isso, como essa aqui cobrou. Então assim, ó, pessoal, a proporção era assim, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Então 6 metros cúbicos equivale a x, né? Bem tranquilinho, multiplica em cruz e vai dizer que x é igual a 6.000 litros. Tá? Então temos 6.000 litros de água. Aí assim, ó, pessoal, isso aqui é a capacidade total, máxima, né? E aí ele diz que tem uma torneira com vazão lá, uma mangueira, né, com vazão de 120 litros por minuto. Ao se deixar a mangueira aberta por 12 minutos, restariam tanto de água. Para saber o quanto resta de água, tem que saber o quanto saiu de água, né? Então assim, ó, aqui a gente vai saber o quanto saiu de água, tá? Então ele diz assim, ó, a vazão máxima é de 120 litros, vamos lá, outra regrinha de 3, né? 120 litros a cada minuto, né? Por minuto. Então, em 1 minuto, 120 litros. Mas ele ficou aberto por 12 minutos, então, quanto vai ter saído de água? X. Se a gente fizer a multiplicação em cruz aqui, vai dar 1.440 litros, tá? Tá aqui. Isso aqui foi o que saiu de água. Agora, vamos lá, ele quer saber o quanto restou de água, né? Então aqui, ó, 4. Quanto restou de água? E aí o quanto é que, ó, o quanto restou de água? Como é que a gente faz? A gente pega lá o total, que tinha lá no início, né, o 6.000, menos o que saiu, tá? Aí o total é 6.000 menos 1.440. Se vocês fizerem essa subtração aqui, vai dar 4.560, tá? Litros. E isso aí é o que restou. Quanto é que ele disse que tem aí, no final das contas? 4.650. A pessoa assim, putz, será que eu errei no cálculo, pessoal? E não errou, tá? Realmente é isso aí. Esse item está errado e foi mais uma daquelas pegadinhas que ele fez, né? De trocar 2 dígitos de posição. Tá? Foi isso que ele fez aqui, ó. Então 65, na verdade, era 56. Então a gente vê que esse item 1 aqui, ó, né, vou ter que virar o slide, mas vou botar aqui em cima, tá? Então, ó, o item 1 está errado, beleza, pessoal? Outra sacanagem dele aí. Fez umas 3 vezes, eu acho que isso aí na prova, beleza? Vamos então ao próximo item. Uma baita questão, essa aqui foi bem cobradinha. Ó, os próximos 2 já estão aqui. O item 2 da questão, né, o próximo que tem aí, o que ele cobrou? Aqui foi geometria espacial. E o item 2, pessoal, ele vai cobrar uns sistemas de equação, né? Eu falei para vocês que a parte de equação ou função dificilmente não ia ter uma questão. E sistema de equação, inclusive, quando eu dei aula, eu falei, ó, isso as bancas adoram, tem que treinar, tá? Tem que saber fazer. E caiu um sistema de equação bem bacaninha aí para a gente trabalhar. Tá? Então vou apagar aqui e vamos lá aí. Item 2. Em um determinado estabelecimento, na compra de 3 extintores do tipo A e 5 extintores do tipo B, paga-se um total de 702. E na compra de 7 extintores do tipo A e 2 extintores do tipo B, paga-se um total de 710. Considerando-se que os extintores de um mesmo tipo possuem o mesmo valor, mas extintores dos tipos A e B possuem valores diferentes, ao se comprar nesse estabelecimento 4 extintores do tipo A e 6 extintores do tipo B, o total a ser pago vai ser 872, né? Dá bastante trabalho esse item aqui para fazer. Essa questão ela é trabalhosa. Tirando esse último item aqui que eu acho que foi bem mais tranquilo, tá? Mas os 2 primeiros são trabalhosos. Porque a gente tem que montar o sistema, achar o A, achar o B e ainda depois buscar quanto é que dá 4 extintores do A e 6 extintores do B, né? Mas vamos botar aqui então o sistema de equação montado para vocês, né? Tem 2 equações e é assim, ó, ele compra 3 do A e 5 do B e paga 702. Então ele compra 3 vezes o A, mais, quantas vezes? 5 vezes o B, e vai pagar um total de 702. Está aqui, ó. Primeira equação montada. 2 variáveis,
precisa de pelo menos 2 equações para resolver. E a segunda está aqui, ó, na compra de 7 extintores do tipo A, e quantos extintores do B? 2 extintores do tipo B, paga-se um total aí de 710, tá? Vai dar igual a 710. Então está aqui, ó, o sistema de equação montado, 2 variáveis, 2 equações, plenamente possível de resolver, beleza? Eu vou dar a saída inicial para vocês e aí vou dar os resultados direto, beleza? Mas poderia resolver isso aqui de 2 formas. Por substituição, né, são os 2 métodos que tem para resolver. Substituição, isola, por exemplo, uma variável aqui, no caso, vamos dizer o B ou o A, tanto faz. Isola o B aqui e substitui na outra equação. Tem gente que gosta desse. Mas esse tipo de equação, quando tem mais ou menos aqui no meio, fica muito mais fácil trabalhar com soma de equações, né? Então vamos dizer que eu quisesse eliminar a variável B. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que multiplicar a equação de baixo e de cima por um número, de tal forma que o número aqui de cima e o número de baixo sejam iguais, porém com sinal trocado, né? Sinal oposto. Então vamos dizer que esse aqui eu multiplique para ficar negativo, então eu vou multiplicar por menos 2. E se se aquele lá é negativo, esse fica positivo, então basta eu multiplicar por 5. Como é que ficaria a equação aqui então? Ficaria menos 6A, menos 10B, igual a menos, isso aqui vai dar 0... menos 1.404. 5 vezes 7, 35A. 5 vezes 2, 10B. Igual a 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Está aqui. Tá? E aí a soma de equações, pessoal, fica assim. Ó, né? A gente soma a equação. Então, 35A menos 6A vai dar 29A. Tá? Aqui o legal dessa soma é porque menos 10B mais 10B corta. E aí a gente elimina uma variável. Esse aqui, pessoal, deixa eu até ver aqui que eu já tenho pronto, né? Fica um pouquinho mais rápido pra gente. Esse número aqui vai dar 2.146, tá? Se vocês passarem o 29 que está multiplicando e dividindo, o A de vocês vai dar igual a 74. Pronto, achamos o A. Aí agora, para achar o B, pessoal, basta pegar esse A e substituir em qualquer uma das 2 equações, a que vocês quiserem, né? Então, tendo que A igual a 0, portanto, B vai ser igual, deixa eu ver aqui, a 96. A gente tinha que achar esse valor aí, 96. Então, o primeiro passo seria resolver aí essa equação, achar o A e o B. O segundo passo é achar o que ele quer. Ele quer ali que, ao comprar nesse estabelecimento, 4 extintores do A mais 6 extintores do B. Aqui, ó, 6B. E aí tem que fazer lá, ó, 4 vezes, quanto é que custa o A? 74. Mais 6 vezes o B, que custa 96. Tá? E aí, então, fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, vamos ler aqui, né, dar aquela coladinha, 872, tá, ó, 872, ficaria o valor que vocês tinham que achar. E ele diz que será pago 872, então vemos aí que o item 2, pessoal, é um item que estava certo, beleza? Tranquilo? Vamos adiante então, né, tem o último item ainda dessa questão para a gente trabalhar. Esse último item, né, aqui ele cobrou um assunto diferente em cada questão. A primeira foi geometria espacial com troca de unidades. O segundo foi sistemas de equação. E esse último item ele diz assim, ó, certo muro forma com o solo um ângulo reto, sendo que no topo desse muro foi apoiada uma escada distando 6 metros da base do muro, de modo que o ângulo formado pela escada em relação ao solo é igual a 60 graus. Considerando-se, para seno de 60, 0,87, né, vai dando seno, cosseno, tangente, pode-se afirmar que o ângulo formado pela escada em relação à parede é 30 e que a escada tem no máximo 10 metros de comprimento. Então essa aqui é uma questão, qual é o tema que está aqui, né? Esse item 2 foi sistemas de equação e essa questão agora, e esse item 3, trabalhou a trigonometria, né? Então deu uma boa dispersada aí pelo edital essa questão. Então vamos para o item 3 aqui, ó. Questão 11, prova azul, item 3. Vamos lá. O assunto dessa questão, trigonometria. Né? Esse aí é o assunto que está nesse item da questão. Vamos fazer o desenho que ele diz aqui, né? Tá, ó. Fazer aqui, a gente já vai falando o que é cada um dos pedacinhos. Então, assim, ó, ele diz que tem aqui, vamos pensar que isso aqui seja a escada, tá? Ó, vou fazer assim, que digamos seriam os andares da escada, e que essa escada forma com o solo um ângulo reto, né? Ó, perdão, certo muro forma com o solo um ângulo reto. Então, o ângulo reto está aqui, então o muro, aqui, ó, forma com o solo um ângulo reto. E foi apoiada uma escada distando 6 metros da base do muro.
Então, esses 6 metros que ele fala é essa distância aqui do pé da escada até a base do muro. 6 metros. Cadê? Aqui, ó, da base do muro. De modo que o ângulo formado pela escada em relação ao solo é 60. Então, esse ângulo que ele está falando da escada em relação ao solo é esse aqui, ó, 60 graus. Tá? Aí ele dá o seno, cosseno, tangente e pede assim, ó, o ângulo formado pela escada em relação à parede é 30 graus, seria, ó, escada, parede é 30 graus, seria o alfa aqui, vamos dizer que é esse ângulo alfa, e que a escada tem no máximo 10 metros de comprimento. E aí é o x que está aqui, ó, tá? O que a gente tem que buscar então é o alfa e o x. Pessoal, o primeiro mais fácil, né, é buscar, eu acho, né, pelo menos o mais fácil é buscar o alfa. Por quê? Porque é muito famoso dizer aí que para qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, né? A gente bate muito nisso quando dá aula de geometria aí para vocês, tá? Então o somatório dos ângulos internos de qualquer triângulo, né, aqui ó, de um triângulo, é igual a 180 graus. Aí a soma dos ângulos internos é 60 graus, ângulo reto é 90 graus, mais o alfa, igual a 180. E aí, se vocês fizerem as contas, realmente o alfa aqui vai dar 30 graus, tá? Então, digamos assim, a primeira parte da questão está certo, né? O ângulo em relação à parede é 30 graus. Ah, marca e vai para a próxima. Não, né? Tem que olhar ainda ver se o tamanho da escada é 10. E é aqui que vai estar errado o item, né? Esse item aqui, na verdade, ele está errado. Então, para achar aí a altura da escada, né, o tamanho da escada, seria isso aqui, ó. Pessoal, em relação a esse ângulo, tá? Ó, em relação a esse ângulo. Esse aqui, pessoal, é o que a gente chama, ó, isso aqui é o cateto oposto. E esse daqui, pessoal, em relação a esse ângulo, né? Também em relação a esse, mas enfim. Esse aqui é a hipotenusa. Agora, tem que cuidar com esse aqui, perdão. Cateto oposto não, cateto adjacente. Ok? Então, assim, ó, em relação a esse ângulo, esse lado aqui é o cateto adjacente. Se fosse em relação a esse ângulo aqui, ó, aí esse aqui seria o cateto oposto, né? Então tem que cuidar isso aí. O que nós temos aí? Nós temos o cateto adjacente e nós temos também a hipotenusa. E aí, olha só, ângulo, cateto adjacente, hipotenusa, lembrando lá daquele macete que a gente sempre passa, né? O só, cá, toa, né? Já fica aí a dica para quem não fez o curso com a gente, mas que está aí assistindo, né? Esse macetinho é bem legal. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, né? E a gente decora aí a relação que tem entre eles. Então, como eu tenho o cateto adjacente à hipotenusa, eu vou trabalhar com essa parte aqui, ó. Ou seja, o cosseno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 graus, ele deu aqui, ó, é 0,5, tá? 0,5. O cateto oposto, de novo, né? Estou insistindo no cateto oposto, gente. Vamos lá, cateto adjacente, me perdoem, tá? O cateto adjacente é 6 dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero achar, o x, beleza? E aí, se vocês multiplicarem, né, aqui é dividido por 1, tá? Dá para multiplicar em cruz, por exemplo, dá 0,5 vezes x igual a 1 vezes 6, 6. E passando o 0,5 dividindo, teríamos então 6 dividido por 0,5. E isso aqui, pessoal, vai dar 12, tá? 12 metros. E ele fala que a escada tem no máximo 10 metros. E aí a gente vê que aqui até estava certo, mas aqui ele falha na questão. Então, este item 3 aqui, ó, ele também está errado. E aí a sequência errado, certo, errado, estava aí para vocês, deixa eu mudar aqui, no gabarito letra, vamos ver aqui qual que está, letra B, né? Esse daqui não era certo, errado, certo, né? Qual que está correto? E somente o item 2 está correto. Fechado, pessoal? Legal? Então, mais uma questão aí que a gente matou. Já dava bastante trabalho até aqui, né? A gente sabe que essa prova estava bem extensa. De toda forma, ainda temos então mais uma questãozinha aí para fechar, tá? Foi a última questão, a questão aí de número 12, né, dessa prova azul. E o assunto inteiro da questão, né? Digamos, a questão 12 e a questão 10, elas trabalharam questões inteiras com um ramo da matéria, né? A questão 10 que a gente resolveu, não essa aqui era 11, né? A questão 10 anterior trabalhou com análise combinatória. Foi uma questãozinha inteira de análise combinatória. E essa daqui, pessoal, foi uma questãozinha inteira de estatística, beleza? Uma matériazinha aí que não é para ser complicado, mas que geralmente vocês não gostam muito porque tem umas fórmulas grandes e tal, dá um pouquinho de trabalho, né? Então vamos lá, vamos ver como é que resolve então aí, ó. Questão 12, vou apagar.
Vamos botar aqui, questão 12. Item 1. Item 1. Pessoal, no item 1 diz assim, ó, para os valores 5, 3, 8, 10, 7, 4, 6 e 5, a mediana é igual a 5,5 e a moda é igual a 5. Tá? Pessoal, esse aqui foi o assunto, inclusive, do nosso último encontro aqui, né, do pós-edital. E o último pedacinho da nossa aula, né, foi a parte de estatística. Eu passei bem rapidinho, porque eu falei que é um assunto assim, que não tinha grandes dificuldades, a não ser as fórmulas, e porque normalmente a objetiva não tinha um enfoque muito grande na parte de estatística. Dessa forma, estava no edital, e como a gente sempre diz, né, tá no edital, pode cair. E caiu, tá? Agora, essa parte aqui, que é o item 1, que trabalha com medidas de posição, né, média, moda, mediana, eu bati bastante assim, ó, aqui tem muita chance de cair, tá? Então tem que saber fazer média, moda, mediana. E de ROL, né, é o mais cobrado. Eu sempre falo assim, putz, dado tabulado ou distribuição de frequência é difícil. Mas de ROL é batata, assim, que as bancas volta e meia estão cobrando. Então, assim, ó, isso aqui é um ROL, né, tem poucos dados, e ele pergunta a mediana e a moda. Pessoal, o primeiro pensamento de vocês é o seguinte, ele não pediu a média, eu gosto tanto da média, né? Mas ainda bem, porque a média dá bastante trabalho para calcular. O mais fácil de todos é a moda, e eu digo para vocês, né, bato muito em sala, qual é o primeiro a ser calculado? É a moda. Aliás, calculado não, né? A moda é só olhar, tá? O que é a moda, pessoal? Vamos até aqui, ó. O que é a moda? Pessoal, moda é aquela medida de posição que significa o elemento que mais se repete. E aí, assim, ó, se a gente bate o olho aqui, né, dá uma analisadinha, a gente já vê que o elemento que mais se repete realmente é o 5. Então, tudo bem, a moda é 5, só isso, né? Agora, óbvio que ele ainda tinha que pedir alguma outra coisa. E aí ele pede a mediana e diz que é 5,5. E aí, assim, ó, pessoal, a ordem de resolução das questões para medidas de posição é sempre assim, ó, o primeiro é sempre a moda. Aí o segundo, o aluno gosta de trabalhar com a média, mas a média dá trabalho para calcular, tá? Então, e a mediana só é estranha, mas não dá muito trabalho. Então o segundo ponto legal, mesmo que ele só tenha pedido aqui ainda, era trabalhar com a mediana. No aulão bati com vocês, ó, lembra da sequência, moda, mediana, média, né? Sempre assim. E aí a mediana aqui, ó, 5,5. Para trabalhar com a mediana, pessoal, de todas as medidas de posição, é a única que tem que organizar. Então tem que obrigatoriamente já organizar, né? Por quê? Porque ele pediu a mediana. Se ele não pedisse, não precisaria ir trabalhar com a organização. Então, ó, ele pediu a mediana, vamos organizar aqui. Ó. Fica então 3, deixa eu ver o que mais aqui, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 10. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, tá? Foram todos os dados aí. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10. Isso. Fechou. Tá organizado? Agora a gente vai pensar na mediana. Aí assim, ó, pessoal, quantos dados tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, temos que cuidar. Isso aqui, pessoal, é um n par que a gente diz, né? Tem número de elementos par. Porque se fosse ímpar, é só pegar o elemento do meio, né? Porque o que a mediana é? O elemento do meio, a medida de tendência central. E aí era só pegar o elemento do meio. Mas quando o ROL é n par, falamos sempre bastante para vocês que não tem um elemento do meio, mas sim 2 elementos do meio aqui, né? Ó, que separam os dados em 3 para cá, 3 para cá, separam em partes iguais. Então, quando é n par, tem que pegar os 2 do meio e fazer o quê, pessoal? Fazer uma média, né? Por tabela ele acabou até cobrando, mas a mediana para ROL de n par tem que pegar os 5 mais os 6 e dividir por 2, fazer uma média. Isso vai dar 11 dividido por 2 e 11 dividido por 2 dá 5,5. Fechado? Então, esse item 1 aqui, ó, pessoal, mediana 5,5. O item 1, vamos até botar aqui, ó, tá correto. C de correto. Maravilha? Então, acho que assim, ó, quem veio aí a aula, eu bati muito que isso aqui era importante, tinha chance de cair, né? Não creio que tenha tido dificuldades em fazer isso na prova, tá? Agora, pessoal, né, como nem tudo são flores para vocês aí, e para a gente às vezes também, né? Durante o curso, aí, principalmente nessa nossa última aula, que foi o foco da estatística, eu falei para vocês que não tinha histórico algum em todas as questões que eu achei aí do objetivo, que foram várias, né? A gente pegou, se não faltou nenhuma prova, de 2008 aí até 2016, todas as provas, assim, que eu consegui achar, eu botei, e nessas provas não tinha tido nenhuma questão de medidas de dispersão. E aí eu falei assim, gente, nunca foi cobrado, é um assunto que parece que não é tão forte para a banca, então, quem sabe, né, foquem nos outros que são mais importantes. Mas frisei para vocês, né, que estava no edital, que podia ser cobrado, e que pelo menos uma olhadinha em ROL, que é o mais cobrado, tinha que ser dado.
porque se caísse uma galera não sabe fazer e que ia dar uma diferenciada aí para vocês, tá? E dito e feito, apareceu aqui, tá, pessoal? Não era realmente uma aposta muito grande, mas apareceu. E é bom para quem sabe, porque deu uma diferenciada. Então quem assistiu aí com vontade esse último pedacinho e deu uma treinadinha em casa, básica, já vai ter conseguido acertar, tá? Vamos lá então para o item? Ó. Item 2, vamos apagar aqui. Pessoal, aí os itens, o item 2 assim, ó, para os valores 6, 8, 10, 12 e 14, a média aritmética terá o mesmo valor do que a variância, tá? Então assim, quem sabe lidar aí com as medidas de dispersão, né? Quais são as medidas de dispersão, assim, só para dar uma contextualizada? É a amplitude total, temos o desvio absoluto médio, temos a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação de Pearson, tá? São as medidas de dispersão aí que costumam cair em concurso. Ele pede a média e vê se tem o mesmo valor do que a variância. Gente, isso aqui é muito difícil de acontecer, essa igualdade, tá? Assim, pelo menos em questões de prova, raramente isso acontece. Então, para quem não soubesse fazer, dava para chutar um errado aqui que acabava acertando o item. De toda forma, vamos ver como é que resolve, né? Ó, os números, vamos lá, 6, 8, 10, 12, 14. Beleza. Estamos aqui. Ele diz assim, a média terá o mesmo valor do que a variância. Então, mesmo ele não tendo pedido média aqui ele pede a média. Mas para quem sabe trabalhar aí com essa parte da estatística, né, e tinha que saber para resolver a prova, a variância, pessoal, aliás, todas as medidas de dispersão, né, tirando a amplitude total, todas as outras, tem que começar calculando a média obrigatoriamente. Então, mesmo que ele não falasse em média aritmética, vocês teriam que calcular de toda forma, tá? Vou botar a fórmula da variância, né, para quem gosta de trabalhar com ela aqui, para a gente também poder acompanhar melhor. Então, assim, ó, a variância é o desvio padrão ao quadrado, né? Então, a gente diz assim, ó, que a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, é igual ao somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado dividido por n, tá? Isso aí, ó, tá? Tudo isso é a fórmula da variância. É trabalhosa essa parte. Vamos lá, então, né? Só dizendo aqui, o x barra é a média, xi é cada um desses elementos que estão constados aqui nesse rolzinho, n é o número de elementos e esse aqui é o sinal de somatório, tá? Então vamos trabalhar aí com passo a passo. O primeiro passo que eu tenho que resolver, até isso vai de acordo com a fórmula mesmo, né? A gente olhando para a fórmula que a gente acaba sabendo qual é o primeiro e o segundo passo. Eu trabalhar com a média para depois poder fazer essa subtração que está aqui. Então, calculando a média aqui, ó, x barra, como é que é a fórmula da média para Hall? Somatório dos dados, né, de xi dividido por n. Somatório de xi é 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14. Tudo isso dividido por 5 dados, tá? Se a gente somar isso aqui, vai dar 20, 40, 50, dividido por 5. E aí eu acho, então, que a minha média dá 10. Pronto, a média está achada. Agora falta a variância. Então, vamos lá. Segundo item. Bom, na fórmula eu teria que fazer assim, xi menos x barra, tá? Esse aqui seria o momento, né? Achar o que está dentro do parênteses primeiro. Então assim, ó, pessoal, só vou usar uma anotação aqui, ó. Esse xi menos x barra é o que na estatística a gente chama de desvio, tá? Desvios. Então eu vou chamar xi menos x barra de desvios, tá? Então olha lá, ó, vou calcular o xi menos x barra, que é o desvio. Então, ó, desvio. Como é que eu calculo o desvio, pessoal? Eu tenho que pegar cada um desses dados aqui, ó, e subtrair da média. Vamos montar o conjunto dos desvios. Então, assim, ó, 6 menos 10 menos 4, 8 menos 10 menos 2, 10 menos 10, 0, 12 menos 10, 2, 14 menos 10, 4, né? Daí fizemos um conjuntinho dos desvios. Agora vamos lá, pessoal, ainda acompanhando aqui pela fórmula, né? O terceiro passo. Achamos a média, fizemos o desvio aqui, né? Que é os dados menos a média. Agora tem que fazer o quê? Levar ao quadrado. Então agora a gente vai montar o conjunto dos desvios, porém elevados ao quadrado. Então cada um desses elementos é elevado ao quadrado. Vamos lá? Menos 4 ao quadrado, 16, né? Só tem que cuidar para não dizer que menos 4 elevado ao quadrado dá menos 16. Enfim, menos 2 elevado ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Achando os desvios ao quadrado, agora a gente está quase acabando. A gente achou esse pedaço aqui. O que tem que fazer agora? Tem que fazer o somatório.
Tá? Então vamos lá, ó. Quarto passo. É o somatório dos desvios elevados ao quadrado. E aqui vai dar um número, né? É somar isso aqui tudo, ó, tá, pessoal? Vai dar tipo assim, 16 mais 4 mais 0 mais 4 mais 16. Aqui 20 com 20, 40. Pronto, achamos aqui o somatório dos desvios, tá? Agora, pessoal, vamos para, então, finalmente achar aí a variância que ele quer, ó. Tá? S ao quadrado, vou chamar assim, ó, S ao quadrado, vou chamar de variância, ó, VAR, tá? S ao quadrado, mesma coisa que variância. Então agora a gente vai achar a variância. E a variância o que que é? É o somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n, ou seja, o somatório dos desvios ao quadrado dividido por n. O somatório dos desvios ao quadrado, eu acabei de achar, e dá 40. E o n, pessoal, tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí divide por 5. 40 dividido por 5 vai dar quanto? 8. Tá? E aí então achamos a nossa bendita da variância, né? Meio que trabalheira, professor. Pois é, dá bastante trabalho mesmo. E aí assim, ó, a média é 10 e a variância é 8. E ele afirma aqui, ó, que a média aritmética terá o mesmo valor do que a variância. E esse item aqui está errado, tá, pessoal? Bastante trabalho aí para poder resolver esse item. Ok? Fechado? Então, enfim, através da fórmula, quem gosta de usar a fórmula, a partir da fórmula, dá para achar. Se não segue esse passo a passo aqui, que vem da fórmula também, tá? Só a gente estrutura um pouquinho melhor. Beleza? Vamos ver o item 3, então, que aí ele também trabalha com uma medida de dispersão, né? Ele diz assim, ó, para os valores 8, 10, 16 e 26, o desvio padrão é igual a 8, tá? E assim, ó, pessoal, lembrando, o que é o desvio padrão, pessoal? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, né? O desvio padrão, pessoal, é aquela medida, ó, já vou apagar e botar melhor aqui, ó, mas a fórmula é assim, ó, o desvio padrão, S, é a raiz quadrada da variância. Então, eu acho a variância e para achar o desvio padrão eu tenho que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada, tá? Então, a gente vai fazer todo esse passo a passo aqui, claro, para aquele rol, né? Vai fazer todo esse passo a passo aqui de novo, até chegar na variância, e depois vai dizer que o S é igual à raiz do número que eu obtiver aqui na variância, tá? Vamos lá então? Ó, vou apagar. Até vou deixar isso aqui que é interessante. Item 3, vamos lá. Aqui, vamos deixar aqui que isso aqui é legal. Xi menos x barra são os desvios. Então vamos lá. Desvio padrão, né? Como eu falei para vocês, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o nosso passo a passo é tudo a mesma coisa, né? Pois a fórmula é basicamente idêntica, então eu tenho que primeiro calcular a média. Vamos lá. X barra, né, que é a média, o somatório dos dados, xi, dividido por n. E aí a gente vai trabalhar assim, ó, somando esses dados aqui. Eu vou listar para ficar mais fácil. Ó. 8, 10, 16, 26. Pronto. Está aqui. 16, 26. Somatório dos dados, né? 8 mais 10 mais 16 mais 26, dividido por n, que é 4. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vamos ver aqui. Isso aqui vai dar 16 com 26, dá 42. 52, 60. Então vai dar 60 dividido por 4. E 60 dividido por 4 dá 15. Achamos aí a nossa média. Mas o nosso objetivo é o desvio padrão. Então vamos adiante. Já que eu achei a média, que é sempre o primeiro ponto para ser achado nas medidas de dispersão, agora eu vou fazer o xi menos x barra. E xi menos x barra, lembrando vocês que são os desvios. Então vamos montar aqui o conjunto dos desvios. Tá? Ó. Os desvios, mais uma vez, é pegar cada um dos dados diminuindo a média. Então 8 menos 15 menos 7. 10 menos 15 menos 5. 16 menos 15 vai dar 1. 26 menos 15 vai dar 11. Pronto. Terceiro passo. Depois de calcular os desvios, que é o que está dentro do parênteses, eu tenho que levar ao quadrado. Então agora vou fazer aqui, vou montar o conjunto dos desvios ao quadrado. E pegando todos esses elementos aqui e elevando ao quadrado, vamos lá, ó, menos 7 elevado ao quadrado, 49. Menos 5 elevado ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. E 11 ao quadrado, 121. Beleza? Quarto passo. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer o somatório dos desvios ao quadrado. Então vamos lá. Ó. Somatório dos desvios ao
quadrado. Vamos lá. Opa, nem é um conjunto, né? É só somar. Então eu tenho que pegar aqui, ó, 49 mais 25 mais 1 mais 121. E aí assim, ó, pessoal, 49 mais 1, 50, mais 25, 75. 75 mais 121 vai dar 196. Pronto. Vamos então para o quinto passo. Pessoal, lembra que eu falei? O desvio padrão, vou botar aqui do ladinho, ó, é a raiz quadrada daquilo tudo que está ali dentro. Mas aquilo tudo que está ali dentro nada mais é do que a variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Vamos então achar a variância aqui agora. Variância. A variância é o somatório dos desvios ao quadrado dividido por n. O somatório dos desvios ao quadrado está aqui, ó, 196. Dividido por n, que é 1, 2, 3, 4. Fazendo essa divisão aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Vai dar 19 por 4 dá 4, sobra 1, 16 por 4 dá... Sobra 3, perdão. 36 dividido por 4 dá 9. Agora sim, 49. Por fim, sexto passo, nem acredito, né? Estamos chegando no final. O desvio padrão aí, o S, é igual à raiz quadrada da variância. E é a raiz quadrada de 49. E raiz quadrada de 49, pessoal, é 7. Então, o desvio padrão é 7. E ele diz o quê? Que é igual a 8. Então, vemos aqui que o item 3 é, errado. Beleza? Então, certo, errado, errado, vai dar aí somente o item 1 correto, né? Vamos ver se bate aí, ó, vai aparecer a bolinha? Fechou. Então, bateu com o item 1. Para finalizar, pessoal, né, porque chegamos aqui ao final da correção da prova de vocês, né, bem extensa, estamos aqui há mais ou menos o quê? 1 hora falando, né, porque foram 4 questões, cada questão tinha 3 itens, então na verdade foram 12 questões. Foi uma prova extensa, tá, pessoal? Tinha que saber lidar bastante aí com o tempo que vocês tiveram de prova, né, tanto para matemática, para informática, física e química, enfim, todas as matérias. Em todos vocês tenham ido muito bem, legal? E na matemática aí tenham visto algum erro que tenha acontecido, apesar que eu espero que não tenha acontecido nenhum deles, tá bom? Enfim, precisando da gente, a gente está sempre aí, contem conosco, tá, pessoal? E até uma próxima vez. Um abraço.